Então, bom dia a todos. Hoje vamos falar aí dos 10 mandamentos dos testes automatizados, tá? Criar teste, muitas vezes, principalmente quando a gente não tem muita experiência com o teste, muitas vezes a gente cai em alguns erros, né? Ou seja, a gente acaba fazendo ali testes, mas muitas vezes não são bons testes, certo? Que são testes que, por exemplo, vão dar problema, a gente não vai saber onde está o problema no código, certo? Às vezes pode. A gente vai precisar alterar alguma coisa no código e vai ter, às vezes, um trabalho muito grande para fazer o teste, acompanhar essa alteração. Tá? Então a gente vai estar falando aí desses 10 mandamentos aí e ver como que podemos criar melhores testes, certo? Então, o primeiro mandamento é teste um cenário em cada teste, certo? Vamos ver. Imagina que você cria um teste que faz um monte de coisa. Então você vai lá, configura os dados, chama a funcionalidade e aí você vai lá e verifica o comportamento. Aí você, já baseado naqueles dados modificados, você vai e chama outra funcionalidade e verifica o comportamento. Aí aqueles dados ali estão quase no que você precisa, você vai lá, muda eles um pouquinho, né? Chama outra funcionalidade e verifica ali o comportamento, certo? Então imagina, por exemplo, lá no teste lá da pilha, né? Certo? Então a gente vai, coloca um elemento na pilha, aí verifica. Aí vai, remove e verifica. Aí bota mais alguns e verifica. E aí aproveita para verificar uma outra coisa. Aí carrega os dados de um arquivo e verifica. E aí você faz isso tudo num teste só. O que pode acontecer? Se esse cara falhar, onde ele falhou? O que não funcionou? Certo? Então isso é um problema, principalmente porque você não vai saber se o que vinha depois está funcionando ou não, tá? Então vai sempre aparecer essa pergunta, né, do tipo, em qual funcionalidade exatamente aquele problema aconteceu? Você sempre vai ficar se perguntando, será que aquilo ali foi um problema daquela funcionalidade ou da anterior que alguma coisa deu errado, certo? E, por exemplo, quando ele falha o teste, ele para de executar naquele ponto. Então, muitas vezes você fala assim, ok, eu aqui adicionei, removi, aí depois tentei adicionar de um arquivo, por exemplo, os itens lá de um arquivo. E aí, por exemplo, eu não sei se, como ele parou o teste ali, eu não sei se a próxima funcionalidade está funcionando ou não. Certo? Então, o que seria a abordagem correta, né? Eu ir lá, por exemplo, fazer, nesse caso, 3 testes separados, né? Então eu faço o setup dos dados, chamo a funcionalidade, verifico o comportamento. Faço a configuração dos dados, chama a outra funcionalidade e verifica o comportamento. Faz a configuração dos dados, chama a outra funcionalidade e verifica o comportamento. Dessa forma, se der pau ali no primeiro teste, certo? É fácil saber o que está falhando e o que não está. Lembra lá no nosso hands-on, quando falhou lá o primeiro teste que a gente achou que não tivesse nada, né? Que não fosse agregar muita coisa, foi lá e falhou o primeiro teste, certo? Então, por exemplo, naquele caso lá, se tivesse tudo junto, ia falhar tudo. A gente não ia saber o que era, né? Bom, segundo mandamento, não crie dependências entre os testes, tá? Então, isso daí é muito comum o pessoal fazer, principalmente quando o teste envolve uma base de dados, certo? Então, o cara vai lá, configura os dados e muda os dados, né? Faz o teste e muda os dados. Aí o cara vai lá, usa os dados que estavam do teste anterior e muda os dados, né? E aí considera o que estava no teste anterior e muda os dados, certo?
que vai acontecer? Se o teste 2 falhar, né, por exemplo, imagina que é justamente essa mudança de dados que eu estou testando, certo? Então, o teste 3, que considera que aqueles dados foram alterados com sucesso, ele vai falhar também, certo? Então, é aquele dominó, né? Falha um, por aquele ter falhado, ele não cai sozinho. Ele cai derrubando todos os outros seguintes que dependem dele, certo? É igual poltrona de avião, já reparou? Principalmente na classe econômica. O cara deita o banco lá na frente, todo mundo tem que ir deitando atrás, porque não cabe, né? É mais ou menos igual ao teste, né? O teste falhou ali na frente, todo mundo que estava ali para trás vai ter que falhar, vai falhar também por quê? Não porque a funcionalidade está errada, mas porque o teste dependia dos dados do outro teste. Tá? Então isso daí é um problema, né? Porque você não consegue detectar onde que está o problema. Né? Você vai olhar lá e vai ver aquele monte de teste que falhou. E aí, às vezes você vai ver um detalhezinho besta em um deles que influenciou todos os outros. Tá? Então, se você a cada teste configurar os dados do zero, ou configurar os dados que aquele teste espera, né? Se der algum problema no teste 2, isso não vai afetar os outros. Certo? E com testes que são independentes, fica muito mais fácil você identificar ali quais foram os problemas que realmente falharam, quais os cenários realmente que estavam com problema. Tá? Então, por exemplo, principalmente se você dá bons nomes, né, para os métodos de teste lá no JUnit, você roda, vamos supor, acontece comigo no projeto real, às vezes você tem uma classe de teste ali que tem uns 30 testes, você roda e 3 falham. Você está no meio de uma refatoração, você roda e 3 falham. Você vai olhar e vai, pelo nome, você já mata o que aqueles 3 testes têm em comum, que é onde pode ser que você tenha mexido em alguma coisa que deu problema. Tá? Agora, se falhar uns outros ali no meio que não tem nada a ver, com certeza isso aí vai atrapalhar bastante você matar qual que é o problema ali do negócio. Certo? É igual aquela história do Joãozinho, né? Que a professora chegou e falou assim: ah, o que é redondo, as pessoas chutam e colocam na cabeça. Aí, pô, ninguém sabia, né? Aí a professora, é a bola de futebol. Eu falei, pô, professora, mas ninguém bota a bola de futebol na cabeça. Ah, não, isso aí era só pra confundir, né? Certo? Aí vira o Joãozinho e fala assim: professora, o que é grande, comprido e tem 2 bolas embaixo? Aí a professora: que isso, Joãozinho? Calma, professora, é a cenoura, as bolas são só para confundir. Certo? Então é aquela coisa: se tiver um teste falhando ali no meio só para confundir, com certeza você vai achar que é uma coisa, né, muito pior, né, certo? Do que o que realmente era, né? Bom, outro mandamento aí, o terceiro mandamento: verifique apenas uma coisa em cada asserção, certo? Então, imagina essa asserção aí, né? Vai lá, você quer verificar, por exemplo, se a nota final do aluno é 6, se o aluno não foi aprovado, que a média aqui é 7, sei lá, ou 6,5, alguma coisa assim, certo? E que o status do aluno vai estar igual a trancado, certo? Aí você vai lá, falhou aquela asserção. O que falhou? Certo? Será que foi porque o cara estava com a nota certa, mas ele não estava aprovado? Será porque é que ele não estava aprovado, mas a nota não estava certa? Será que era porque a nota estava, mas ele não estava trancado?
certo? Então, você nunca vai saber, tá? Então, fazendo dessa forma, né, você separando. Então, assim, ó, você usar AND e OR em asserção, não faça isso, tá? Evite ao máximo o acerte true, certo? Sempre a não ser que você quer ver, por exemplo, acerte true, alguma coisa que retorna true ou falso, aí sim, certo? Mas, por exemplo, você fazer acerte true, alguma coisa que tenha um operador de comparação, se alguma coisa é diferente ou se alguma coisa é igual, né? Isso é ruim, tá? Por quê? Por exemplo, vocês já viram lá no JUnit, né? Que, por exemplo, se eu comparar ali com a set equals, né? A nota do estudante com 6, se ele falhar naquela seção, ele vai falar, olha, eu esperava 6, mas foi 6,5. Ou até mesmo, que já aconteceu comigo, né? Eu esperava 6, mas foi 5,999999. Ou seja, foi um problema de arredondamento de ponto flutuante, né? Que inclusive aí é uma má prática você comparar ponto flutuante da forma que está aqui, né? Você tem que botar uma tolerância. O JUnit até coloca, né? Esse assert equals 6.0 aí. Se você colocar num teste mesmo, o JUnit vai reclamar que você tem que colocar uma tolerância numérica, né? Esse método aí ele está deprecated, certo? Que ele compara igual. Então, assim, além do código ficar muito mais legível, se falhar uma dessas condições, você vai saber qual delas que falhou. E se falhar uma condição, com a exceção ali do é aprovado que ele está no return no assert false, né? As outras, por exemplo, se ele não tiver trancado ou se a nota não for 6, ele vai mostrar qual que é o valor que estava ali, né? Ou seja, fica muito mais legível, certo? Então, esses 3 primeiros mandamentos, eles são mandamentos o quê? Para que você consiga localizar melhor os erros, certo? E saber e fazer com que isso te ajude a corrigir o problema, certo? O bom teste não é aquele que diz que está errado, certo ou errado. É aquele que te diz que está errado e mostra onde está errado. E quanto mais preciso forem as dicas que ele te mostrar onde está errado, um melhor teste ele será, certo? Então é aquela coisa. Você tem aquele professor que olha assim o trabalho que você fez e fala assim: esse trabalho não tá bom, e te dá uma nota baixa, te devolve e não te diz por quê. Não é um bom professor, né? Agora aquele que fala, o seu trabalho não tá bom, por isso, você pode melhorar ele dessa e dessa forma. Esse é um bom professor. Da mesma forma que o bom teste não vai falar só que não está funcionando. Ele vai falar que não está funcionando, vai dizer por que não está funcionando, né? E o que está funcionando, o que não está, para que você saiba como arrumar aquilo ali. Tá? Então todos esses 3 primeiros mandamentos, eles tratam disso, né? A localização de erros. Você fazer teste que melhora a localização de erros. Vamos lá, respeite o encapsulamento da classe, certo? Imagina o seguinte, né? Você tem ali os métodos públicos, né, que estão ali na interface, e às vezes dentro da classe ali você tem, por exemplo, um método privado, você tem ali um atributo privado, né? Então, os testes eles devem usar somente aqueles elementos que são publicamente expostos pela classe, certo? O que vai acontecer se o teste for lá e acessar? Muitas vezes, às vezes a pessoa coloca, por exemplo, não o método privado, que esse aí não tem muito jeito de acessar, mas, por exemplo, o método ele é protegido, aí o cara bota o teste no mesmo pacote
para poder acessar o método protegido da classe ou um atributo protegido, né? Imagine no caso, por exemplo, lá no teste da pilha, se eu fosse lá e o meu teste, ao invés de desempilhar os elementos para ver o que tem ali dentro, né, ele fosse lá e acessasse diretamente o array daquela pilha, né? Seria um caso desse teste aí. De eu querer, por exemplo, ao invés de usar a interface externa, eu querer invadir a estrutura de dados que está encapsulada dentro da classe, por exemplo, para configurar o status inicial da pilha, ou para ir lá e fazer alguma verificação baseada naquilo lá, certo? O que vai acontecer? Esses caras aqui, ó, isso é um bad smell, né? Inappropriate intimacy. Lembrem aí da aula de refatoração, né? Você está invadindo a intimidade da classe. Seu teste está tocando em coisas privadas daquela classe, certo? E aí eu digo aqui que não só fala assim, mas eu não estou acessando nada privado, mas você às vezes está acessando alguma coisa que deveria ser privada. Tá? Então, quando eu digo você acessar informações privadas da classe, não é simplesmente ter um private ou ter um protected lá no método. Porque se aquele método for um método que tem public, mas que era um método que logicamente deveria ser privado, o erro é igual. Certo? Se tem lá uma estrutura de dados, um atributo que está como público, mas que era para ser privado, o erro é o mesmo. Você está expondo demais. Você está deixando que o teste acesse a intimidade da classe. Certo? Então, o que vai acontecer? Se você fizer uma refatoração, por exemplo, no caso lá da minha pilha, se eu precisasse refatorar aquela estrutura de dados, se eu quisesse substituir um array por um list, isso aí ia quebrar todos os testes que utilizassem isso daí. Que se eu fiz isso em um teste, provavelmente eu vou fazer em um monte. E aí, ou seja, vai ter toda uma suíte de testes para eu refatorar para arrumar uma coisa que é um detalhe interno. Não deveria ser assim. Certo? Então você vai saber, por exemplo, que o seu teste está bom quando você conseguir mexer internamente na classe e não afetar, você conseguir refatorar a classe internamente e isso não afetar os seus testes. Certo? A modificação que tem que afetar os testes é aquela que modifica o comportamento. Porque se o teste está verificando o comportamento, né, então você modificando o comportamento tem que modificar o teste. Agora, se o seu teste ele fica muito sujeito a modificações internas na classe, então provavelmente você está invadindo a intimidade dela ali em algum ponto. Certo? Então, o quarto mandamento é você respeitar a intimidade da classe na hora de fazer isso. Isso inclui mocks, inclui tudo. Testar valores limite e valores de fronteira. Tá? Isso aí é uma boa prática de teste, né? Que todo curso de teste sempre fala sobre isso, né? Sobre os valores de limite e as fronteiras, certo? Então, imagina o seguinte, você tem ali dois comportamentos diferentes, né? E aí você fala, olha, desse lado aqui, o meu teste ele tem que ser amarelo. Deste outro lado aqui, ele tem que ser azul. Certo? Agora, e ali naquele ponto em que o amarelo passa para azul? Certo? A gente tem que fazer um teste para verificar se aquela fronteira está no lugar certo. Então, por exemplo, se eu tenho uma regra lá, por exemplo, olha, valores acima de por exemplo, eu recebo um inteiro que é uma porcentagem. Só é válido eu receber valor de 0 a 100. Se eu, não, então eu vejo lá se eu receber 53, se é válido.
e vou testar 130 sem inválido. Ok, mas e a fronteira ali? Será que está certo? Certo? Então é importante a gente testar aqueles valores de limite e principalmente a fronteira. Então imagina, por exemplo, esse de 0 a 100 inclui o 100? Inclui. Então eu vou lá e vou testar o 100. Tem que funcionar. Então eu vou testar o 101, que é o seguinte, né? Que aí é o valor limite da fronteira, para ver se ele não deixa. Então eu verifico alguma coisa ali dentro ali do 0 a 100 e aí eu vou checar as fronteiras, tá? Onde aquele comportamento vai mudar, tá? Então, uma coisa que eu queria que ficasse claro é que nem sempre essas fronteiras elas são muito claras. Imagina a seguinte regra de negócio, certo? Eu tenho uma aeronave que ela só pode levantar voo quando ela tem autonomia para ir até o destino e voltar no aeroporto de onde ela saiu, certo? Ou para um ponto de pouso alternativo, com uma certa reserva de combustível, certo? Então, quais são meus valores limites? Talvez aquele ponto em que ela tem autonomia para ir, voltar e sobrar o combustível lá que eu preciso, certo? Para o ponto em que ele não vai ter mais essa autonomia, certo? Ou que ele vai deixar de ter autonomia de ir e voltar para o ponto de que ele saiu e vai passar a ter autonomia de ir e voltar para o ponto alternativo. E aí depois eu tenho mais uma fronteira do ponto alternativo do que para ele não vai conseguir. Certo? Então muitas vezes as fronteiras elas não são tão claras como é de 0 a 100 e aqui para cá é válido, para lá não é válido. Né? Muitas vezes você tem funcionalidades que é mais complicado isso daí. O sexto mandamento é testar interações com outros objetos, certo? Então essa parte aqui ela é até um pouco romântica, digamos assim, certo? Então, muitas vezes, né, a classe cliente ela não é correspondida, certo? Ela faz a chamada de uma funcionalidade numa outra classe e não recebe nada de volta, certo? Muitas vezes a funcionalidade da classe é fazer uma chamada em outras classes, certo? Muitas vezes ela nem altera o seu estado interno para fazer isso, tá? Então, como é que você sabe se aquele comportamento foi correto, certo? Ao invés disso, a classe, ao invés de retornar alguma coisa ou mudar um estado que a outra classe consegue ir lá e ver quem é, né? Ela dá alguma coisa para outro, né? Para outra classe. E aí é esse o comportamento que você vai ter que verificar no teste, tá? E como que a gente faz isso? Usando os nossos mock objects, tá? Então, se você ainda não viu, né, a aula sobre mock objects e não sabe isso, corre aí no canal, assiste para você entender o que são mock objects. Mas eles são aqueles objetos que vão estar substituindo a dependência para você poder fazer aquele teste, para verificar se aquela dependência está sendo chamada ou não, tá? E aí a gente tem aqui, né, algumas situações que é interessante a gente estar criando esses mock objects, tá? Então, uma boa classe para você mocar é aquela que faz algum acesso a um sistema externo, sei lá, se você está no e-commerce, a um sistema de ao sistema, sei lá, de cartão de crédito, né? Você não vai ficar botando coisa lá no cartão do seu chefe, né? Toda vez que você rodar o teste automatizado, certo?
E também, por exemplo, o hardware, né? Imagina lá um caixa eletrônico, né? Como é que você vai simular, por exemplo, que um cartão foi inserido, ou você vai ler a informação de um cartão sem ter uma pessoa ali para ficar tirando e colocando, né? Então, boas coisas de é um caso que a gente usa o mock, né? Certo? Um outro caso que a gente vai usar mock é quando a dependência é uma coisa que pode ser mudada em tempo de execução. Quando é um hotspot, quando é uma coisa que pode ter várias coisas ali, certo? É um outro caso em que a gente utiliza o mock object. E, por fim, a gente também vai mocar componentes que tenham uma lógica interna mais complexa, certo? Por exemplo, imagina que você tem há pouco tempo eu apresentei essa aula para um pessoal que trabalhava com um sistema que tinha muito cálculo, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas tinham dificuldade, né, de criar um cenário de teste porque ela tinha que inventar ali uma série de parâmetros que fazia que a dependência da classe que eles queriam testar retornasse um determinado valor para que eles pudessem testar se a classe deles saberia lidar com aquele tipo de coisa. Então, poxa, quais são os cenários que a minha dependência retorna -1 para ver se a minha classe sabe lidar com isso, né? Que tem que retornar um valor acima de 1000 para ver se a minha classe sabe lidar com isso. Então, muitas vezes, ali no teste, você acaba mexendo com uma complexidade que é de outra classe. Não é da classe que você está desenvolvendo nem testando, certo? Então, uma boa dica, no caso, né, é você mocar aquele componente, né, de forma que você consegue falar assim, olha, não interessa o que eu passar para você, retorna 1000 aí, retorna -1 aí. Então, o mock ele te ajuda a criar esse cenário sem que você tenha que ficar inventando coisas, né? Então, um exemplo disso daí, né, uma vez eu trabalhei com um sistema que trabalhava com coordenada geográfica. E aí, justamente aquele exemplo que eu dei, quero ver se o cara tem autonomia, quero ver se ele não tem autonomia. Aí eu tinha que ficar pegando o mapa e medindo para pegar duas coordenadas geográficas que davam uma distância maior do que X para poder o cara ir. Não, ao invés disso, eu fiz com que o cara que retornasse a distância falava, é tanto, não interessa o ponto geográfico que você receber, retorna tanto de distância. E aí, por quê? Porque eu tinha os meus testes para o cálculo da distância. E lá sim eu explorava curvatura da Terra e um monte de outros parâmetros aí, né? Principalmente se é um sistema que está mexendo com distâncias aí na ordem das que são percorridas por aviões, você tem que considerar esse tipo de coisa. Não são cálculos simples, certo? E justamente, sei lá, na minha classe que dizia se uma missão ia decolar ou não, que era uma série de regras que verificava a condição meteorológica, de pista, distância, autonomia de combustível e etc., consumo da aeronave de acordo com a carga que ela estava carregando, eu não queria ficar calculando distância, certo? Então, muitas vezes é recomendável que você moque sim um componente que não depende de hardware, não é sistema externo, não é um hotspot, mas ele tem uma lógica complicada suficiente para atrapalhar ali no seu teste. Sétimo mandamento: testar os cenários de erro esperados. Certo? Bom, algumas vezes a gente sabe que tem coisas que podem dar muito errado. Por exemplo, o cara com uma furadeira e uma escada dentro da piscina. Se o cara cair ali, ele morre, certo? Então você sabe, você olha isso e fala assim,
tem coisas que podem dar errado, certo? No caso ali, o cara não está preparado para essas coisas darem errado. Mas, né, é bom que a sua classe esteja, né? Então, coisas que às vezes não dependem de você. Por exemplo, acesso à rede, certo? Então, o acesso à rede é uma coisa que pode dar errado. Né? Se você tem uma classe que acessa a rede, é uma falha que você tem que esperar que pode ser que aconteça. Né? Acesso a banco de dados. O banco de dados pode ter caído, pode estar fora, pode dar timeout. Certo? Acesso a um sistema externo. Você não controla o outro sistema. Ele pode dar um erro lá também. Tá? Então tem várias situações. Um código que depende do hardware pode estar com defeito o hardware. Alguém pode ter tropeçado no hardware. Certo? Né? É aquela coisa, né? O sistema fica lá no cliente. Todo dia cai lá o sistema às 3 horas da tarde, cai o sistema do cara. Você não sabe por quê. Né? Pode ser que a moça lá que da limpeza puxa a tomada do servidor para passar a enceradeira. Né? Não está no seu controle. Ok? Certo? Da mesma forma, os clientes da nossa classe também podem fazer coisas estúpidas. Como, por exemplo, esse cara que está vendo um monte de gente com roupa de proteção, que deve ter algum motivo, e ele vai lá de bermuda para tirar uma foto. Certo? Então, os clientes também podem fazer coisas estúpidas desse tipo. Né? Depois um cara desse, né, vai parar no hospital e não sabe por quê. Tava num lugar, tinha um monte de gente lá. Né? Ele só não percebeu que todo mundo tava com uma puta máscara de proteção e tal. E o cara tava ali, né, dando um sorriso pra câmera. Olha eu aqui, né? Então, da mesma forma, os clientes da nossa classe podem também fazer coisas estúpidas. Como, por exemplo, fazer uma invocação inválida. Certo? O que seria aí essa invocação inválida? Seria, por exemplo, vamos supor, você tem lá o acesso ao banco de dados. Você tem que fazer a conexão antes de executar uma consulta. A pessoa pode tentar executar uma consulta antes de fazer a conexão. Então aquilo não está válido. Certo? Pode ter parâmetros errados, né? Sei lá, você espera o valor de 0 a 100 e o cara passa 200 ou passa menos 10. Né? Ou, por exemplo, a classe pode estar num estado incorreto, né? Uma classe, sei lá, aeronave, né? O cara pode estar mandando a aeronave, sei lá, fazer alguma coisa enquanto a aeronave não decolou, mandar a aeronave pousar se ela está no chão, né? Então, digamos assim, o estado do objeto não está correto. Ele só pode pousar se ele estiver voando, tá? Então, isso tudo também são situações em que você vai ter que testar se a sua classe está sabendo lidar com esses parâmetros errados. Certo? Então, os testes eles têm que incluir aquele comportamento que é esperado para aquelas situações excepcionais, aquelas situações onde espera-se que um erro vai acontecer. E aí a gente tem dois casos diferentes, né? Como a gente viu aí no hands-on de TDD, né? A gente tem duas formas. Quem não viu também, vai lá ver o hands-on da pilha, que mostra essa parte da exceção de uma forma mais detalhada, né? Então, por exemplo, se eu tenho só um lugar que pode dar o erro, eu vou usar o expected, né, para verificar se aquela exceção vai ser lançada. E se eu tenho, por exemplo, no caso aí da pilha, né, foi justamente o exemplo lá do hands-on, só que lá estava em português, né? Se eu falar assim, olha, eu vou empilhar 10 elementos e quando eu empilhar o 11º tem que dar um problema. Mas não pode dar o problema enquanto eu estou empilhando os 10 primeiros. Então, eu tenho que fazer um try-catch,
né? Só naquele ponto em que o problema é esperado que aconteça, e eu coloco um fail logo depois da chamada. Por quê? Porque se ele não lançar uma exceção, está errado. Tá? Essa estrutura eu também vou utilizar quando, por exemplo, eu tiver alguma informação sobre a exceção que eu quero verificar. Algum requisito relacionado à mensagem da exceção ou alguma informação que tenha que estar dentro da exceção. Certo? E no caso, por exemplo, daqueles testes que alguma coisa pode dar errado, mas não na sua classe, na classe que ela está invocando, né? Você vai usar um mock e vai mandar aquele mock lançar um erro, não a sua classe. Então, aqueles primeiros casos aqui, né? Do sujeito aqui na piscina, né? Que eu vou fazer? Eu vou simular os erros que podem dar nesses sistemas externos, né? No acesso à rede e tal, através de mocando aquela parte. Então eu crio um mock e falo assim, olha, jogue aí uma falha como se a rede não tivesse funcionando, certo? Então, e esses outros aqui eu vou fazer aquele teste das exceções da forma que eu mostrei. Tá? Então, se você também ainda não viu o nosso hands-on sobre o mock object, lá a gente fez o teste, né? No caso lá dos notificadores que a gente tinha. O que acontece quando um notificador no meio dos outros dá um erro? Né? No caso lá, os outros têm que continuar sendo notificados. Então foi um cenário que a gente simulou lá. Então também fica aí para quem não viu ainda, ver esse outro vídeo que fala sobre esse tema aí. Tá? Bom, isso aqui é importante, tá? Testar cenários, né? Para quem começa, principalmente para quem começa a criar testes, acha que assim, eu tenho que fazer um teste para cada método. Isso está errado, tá? Não é assim que você pensa em teste. E eu acho que isso muitas vezes é induzido, às vezes por aquelas ferramentas automáticas, né? Que você chega e fala assim, gera para mim um teste dessa classe. Aí o cara vai lá, né? Aí imagina, por exemplo, eu tenho ali uma classe que é o cara que executa uma função, alguma coisa assim, remotamente. Né? Então eu tenho ali o connect, o mandar a execução, pegar o status da execução, pegar o resultado da execução, pegar o status da conexão e desconectar. Esses são meus métodos. Aí o cara lá vai lá e cria um teste para cada método. Faz sentido, por exemplo, eu verificar o status de uma execução sem mandar uma execução? Não. Mandei uma execução. Como é que eu vou ver se funcionou, se ela está lá? Eu tenho que pegar o status, também não consigo. Então, muitas vezes, esse negócio de um teste por método só funciona naqueles casos lá de, sei lá, se você tiver uma biblioteca de funções e cada uma for independente da outra. Mas no caso de uma classe, muitas vezes você não consegue testar cada método individualmente. Tá? Então isso aqui, ó, não faz sentido na maioria das vezes. Tá? Vamos ver por quê. Né? Então, por exemplo, dentro de um método pode ser que você tenha vários cenários. Então, por exemplo, você tem lá o método connect, certo? Então aquilo ali tem que testar cenários de sucesso, né, que você conseguiu conectar, e cenários que você não conseguiu conectar. Só aí é mais de um teste. Se eu tenho ali o status da execução, eu tenho que verificar, por exemplo, os diferentes estados, né? Se eu posso pausar, se eu tenho em espera, se eu tenho em execução, se eu tenho concluído, né? Eu vou ter que fazer um teste para cada status desse, né? Para verificar se ele, em cada caso ali, ele tá sabendo distinguir corretamente o status, né? Da mesma forma, por exemplo,
imagina esse teste aí. Eu conecto num determinado IP, mando a execução, certo? E aí ele vai pegar o status daquela execução e tem que estar ativo. Note que só nesse teste eu usei 3 métodos, certo? Então, o teste ele tem que exercitar cenários de uso da classe. Então, esse é um cenário em que alguém usaria essa classe. De, sei lá, mandar uma execução e ficar monitorando o status dela. Tá? Que normalmente envolve várias invocações de método. Tá? Certo? Outro mandamento. Não duplique a lógica da aplicação nos testes. Certo? Aí imagina o seguinte, você precisa testar o método que calcule a distância entre 2 pontos geográficos, certo? Aí vamos supor, o cara não manja muito, não tem mapa e tal, aí ele fala assim, que dado que eu vou usar para esse teste? Aí ele falou, já sei como é que eu vou fazer. Aí ele vai lá, cria os pontos geográficos, chama o método testado, pega lá a distância, aí ele faz o cálculozinho daquela distância ali no método de teste, certo? E aí compara aquele cálculozinho com o que o método retornou, certo? Aí você fala, opa, mas calcular a distância não era justamente o que você está fazendo no método? Se você está calculando a distância errado lá no método, muito provavelmente você está calculando errado aqui também. Certo? Pode parecer um erro muito idiota, mas que eu vejo bastante. Uma vez eu vi o cara lá, estava fazendo teste de validação do CPF. Aí o cara, não, mas para ter certeza que eu estou pegando vários CPFs, não sei o que, ele fez um loop lá e aí ele gerava 10 CPFs válidos. E aí ele gerava 10 CPFs válidos que ele mudava uma paradinha lá para ele ficar inválido e jogava para o teste. Aí eu virei e falei assim, você já pensou que se a sua lógica da classe de validar o CPF está errada, então o seu código que gera o CPF também está errado? Oh, é mesmo. Claro, né? Então você não deve duplicar. Muitas vezes não é tão óbvio assim, igual esse caso da distância. Mas você não deve duplicar a lógica, né? Tipo assim, você não deve fazer você não deve no teste calcular o resultado do teste, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui o caso mais idiota do mundo, que é o teste da soma, né? Você não deve chegar e falar assim, soma 2,2 tem que ser igual a 2 mais 2. Não, ele tem que ser igual a 4. Certo? Por quê? Porque 2 mais 2 é o que o método faz, você está duplicando a lógica. Tá? Então, esse exemplo é muito óbvio, mas muitas vezes não é, como esse caso do CPF, por exemplo. Tá? E aí vem aquela pergunta, ok, não sei que dado eu vou utilizar para esse teste. Né? Onde que eu acho isso? Tá? É um bom momento para você ir conversar com o especialista de domínio do seu sistema. Tá? Muito provavelmente, se você não sabe gerar o dado para o teste, é porque você não entendeu direito aquele negócio. Certo? Então, muitas vezes é interessante você ir lá e pegar um dado real, né, que você consiga realmente validar ali aquela implementação. Estou calculando, por exemplo, a distância entre 2 pontos geográficos, né? Sei lá, pegue 2 pontos geográficos cuja distância é bem conhecida e verifica se ali você está conseguindo fazer o cálculo correto, se bate com aquela distância. Obviamente, vai ser em ponto flutuante, a gente vai ter uma tolerância, né, de numérica, né, para esse cálculo, e a gente quer verificar se aquilo ali está ok ou não. Certo?
E esse exercício de você ir lá e perguntar para o cara se é isso mesmo, ou que dado você utiliza e tal, né, pode melhorar o seu conhecimento sobre o domínio. Muitas vezes você não estava conseguindo fazer o teste porque você não tinha entendido direito como o negócio funcionava. E isso não só vai te ajudar a fazer o teste, mas vai te ajudar a saber como implementar também. Certo? E aquela coisa, você fala assim, e se o meu teste precisa de uma lógica que eu já implementei numa outra classe? Ah, eu estou testando aqui uma query do banco de dados, mas eu já tenho numa outra classe, por exemplo, um método que insere dados. O que eu faço? Não duplique, reuse. Certo? Então, se o seu teste, obviamente você não vai chamar a sua própria classe para validar ela mesma. Mas se o seu teste precisa de alguma coisa que já existe em uma outra classe, vá lá e use aquela outra classe. Certo? E, para finalizar aqui, mantenha o seu código de teste limpo. Certo? Então, primeira coisa, dê bons nomes às suas classes de teste e aos seus métodos de teste. Por quê? Na hora que você tiver um projeto relativamente grande, sei lá, com algumas centenas de testes, tá? Na hora que falhar alguma coisa, se você não tiver um bom nome para a classe ou para o teste, você vai ter que ir lá e ver o que é. Certo? Enquanto às vezes só pelo nome você já dá para você saber o que está falhando, onde que está o problema. Certo? Evite duplicar a lógica em testes. Tá? Trate os testes como seu código de produção. Tá? Principalmente quando a gente usa TDD, a gente vai modificar uma funcionalidade, a gente primeiro modifica no teste. A gente vai adicionar funcionalidade, a gente tem que criar novos testes. Então, se a gente tem coisas em comum no teste que são reutilizáveis, isso facilita a gente criar um novo teste. Isso facilita alterar os testes de uma classe. Certo? Se está tudo duplicado e você às vezes tem que ir lá e alterar 30 testes, isso é uma coisa que vai dificultar bastante a sua vida. Certo? Então, você não tem que pensar no design só das suas classes de produção, tem que pensar no design das suas classes de teste também. Certo? Um exemplo aqui, né? Por exemplo, você vira e fala assim: "Ah, tô testando duas classes aqui que são subclasses de uma mesma classe, que elas têm algumas coisas, alguma parte da funcionalidade dela é igual, outra parte é diferente. Tá? Será que não dá para criar, por exemplo, uma superclasse de teste? Será que não dá para criar uma biblioteca com as funções de teste que pode ser que você precise? Certo? Então, esse tipo de coisa ajuda bastante. Tá? Então, vamos supor que, sei lá, você tem que lidar com uma coisa mais complicada num teste. Por exemplo, tem um sistema remoto, eu moco eles aqui em alguns casos, mas em outros casos eu tenho que lidar com ele. Então, se você criar uma bibliotecazinha de funções que ajuda a lidar com aquele sistema externo para o teste, né? Por exemplo, ir lá e levantar o servidor, ou ir lá e matar o servidor, esse tipo de coisa, né? Com certeza isso daí vai estar te facilitando para os próximos testes, tá? E aquela coisa, refatore o código de teste sempre que isso for necessário, sempre que isso aí for adequado. Ok? Bom, e aí espero que esses 10 mandamentos aí, né? Quando você olhava assim, né? Fala, tem que fazer teste da minha aplicação, e você só via aquele oceano assim, que você fala, como que eu vou
atravessar, como que eu vou chegar do outro lado ali para conseguir, né? Imagina que o outro lado ali é o seu teste rodando, certo? Espero que com esses 10 mandamentos isso daí tenha aberto esse caminho aí, nesse oceano aí de dúvidas, né? De como que você vai automatizar os seus testes de uma forma eficiente, de uma forma efetiva, tá? Para que você consiga trabalhar bem com eles. Então, muito obrigado. Se você interessou pelo assunto, não deixe de ver os outros vídeos que temos aí sobre TDD, sobre mock, sobre testes, alguns inclusive que a gente citou aqui durante a apresentação.